Normalmente, quando eu vejo produções portuguesas, não querendo de todo desvalorizar aquilo que é a capacidade do português de realizar, de produzir cinema, eu sinto sempre que há algo que falta, porque sinto sempre que as histórias portuguesas, um pouco devido à falta de apoio que têm por parte do Estado para financiamentos, por exemplo, isso é a maior falta de ajuda que existe no cinema português. Sinto sempre que há uma tentativa de tornar as coisas demasiado sentimentais, demasiado documentais, e esquece-se um pouco a ficção e a história. Sinto que há uma necessidade extrema de fazer histórias apenas sobre grupos estigmatizados, sobre pessoas que são... sobre discriminação. Não é só, eu talvez esteja a generalizar um pouco, mas ultimamente as produções que tenho visto, sinto que são todas um pouco desse género. Um pouco mais para fazer, se calhar, uma crítica social ou algo do género, esquecendo-se um pouco a ficção, que é aquilo que a maioria consome. Contudo, Rabo de Peixe, para mim, é a melhor produção que eu já vi do cinema português, talvez até hoje. Foi uma produção que ao início eu confesso que estava um pouco reticente, porque lá está, veio pegar um pouco naquela história verídica, que é típica do cinema português, como eu já referi. Na minha opinião, isto é a minha opinião, mas que é muito típica de se querer retratar aquilo que é verídico e querer documentar, no fundo. Não com o intuito de ser um documentário, mas sim de ficção documental. E eu confesso que, por causa de Rabo de Peixe ter uma base verídica, eu estava um pouco reticente em ver a série, mas decidi vê-la e não me arrependo de rigorosamente nada. É verdade que Rabo de Peixe tem a história verídica, a base verídica do navio que naufragou ao largo dos Açores, carregado de cocaína, mas a partir daí pega-se nessa história e transforma-se em ficção. E uma ficção de facto muito bem estruturada, uma ficção com bastante ação, com bastante drama, algo que sinto que falta muito no cinema português, que é aquela... Sinto às vezes alguma vontade de se aproximarem de produções maiores, de produções mais caras, por exemplo, de Hollywood, mas sem sucesso, porque cai-se sempre no mesmo erro. Mas eu senti que Rabo de Peixe contornou essa tendência e fez algo de facto muito bom. E em termos obviamente de história, já referi, senti que foi uma história fantástica. As pontas foram todas atadas, tudo transformado em nós, deixou claro uma expectativa para uma segunda temporada, que à partida está confirmada, mas falta falar de aspectos técnicos. Ok, a história foi boa, mas será que em termos de aspectos técnicos foi assim tão bom quanto a história? Aquilo que mais me chamou a atenção foi a cinematografia, principalmente a imagem. A cor estava maravilhosa, os planos, muitas vezes aqueles planos aéreos de drone, simplesmente fantástico. Adorei a forma como a série foi filmada, adorei a forma como os planos foram abordados, os efeitos especiais, tudo on top. E esta série prova de facto que Portugal tem talento. Há talento que sobre e chegue para dar em Portugal. Basta talvez um pouco mais de apoio financeiro para que as produções portuguesas possam ser produzidas, de facto, possam ser produzidas, possam ser realizadas, porque eu acho que há muita criatividade em Portugal, basta saber aplicá-la e basta saber apoiar as pessoas certas. Acho que se deve confiar nos artistas portugueses, porque existe mesmo muito talento, e acho que isso pode ser uma mais-valia para Portugal, para abrir horizontes, para nos dar um pouco a conhecer aquilo que é a nossa arte. Contudo, como em todas as obras, não há só pontos positivos. Porquê é que eu digo isto? A série foi muito criticada por uma das coisas que eu mais gostei, como eu já disse, a história, e por outro aspecto pequenino, mas que se tornou grande. Naturalmente que os habitantes de Rabo de Peixe não gostaram da série pela forma como foi retratada a realidade
a suposta realidade da vida nessa pequena aldeia. E a minha opinião é: isto é cinema, isto é arte, isto é criar e é adaptar. E nós não podemos, quando se trata de arte, a menos que seja documental, que não é o caso de Rabo de Peixe, levar as coisas à letra. Eu acho que aqui a intenção foi pegar em algo insólito, algo bizarro que aconteceu num sítio inesperado e transformar isso e adaptar essa história à realidade que já se vivia lá. Não quer dizer que os habitantes de Rabo de Peixe sejam todos traficantes de droga, que haja uma criminalidade tão elevada como se vê na série. Mas eu acho que se fosse feito de forma diferente, se fosse tudo feito muito mais à letra da realidade, iria cair-se naquele erro que eu falei do início, que é tornar as coisas muito leves, não querer ir mais além, não querer criar mais. E eu acho que a produção teve muito bem. Eu acho que não havia outra forma de poder mostrar esta história sem perder a essência portuguesa, a essência da nossa produção, a essência da nossa realidade, a essência da nossa terra, a essência dos Açores, no caso, e ao mesmo tempo não extravasar demasiado a história. Eu acho que compreendo a ofensa que os habitantes sintam, principalmente para pessoas exteriores. Quem vive lá, ou no máximo quem é de Portugal continental, pode acreditar que não é assim que se vive, mas noutros países, no estrangeiro, que não conheçam os Açores, acho que pode, obviamente ter um impacto negativo. Mas é assim, a história é assim, e se alguém quiser saber mais, vai pesquisar por nome Portugal, vai viajar para os Açores para descobrir como é que é aquela terra. E aqui já estamos, obviamente, a entrar no negócio do turismo. Portanto, eu acho que isto é uma mais-valia, abre portas, como eu já disse, para Portugal se poder emancipar no mapa. Outro aspecto foi o facto da série não ser rodada com o sotaque dos Açores. Eu acho que, na minha opinião, isso já é uma questão um pouco mais subjetiva, mais pessoal. Aqui não vou argumentar muito, vou simplesmente dar a minha opinião, e a minha opinião é que eu acho que está muito bem assim. Eu sinto que iria tornar-se algo, não sei como dizer isto sem ser arrogante, que não é de todo a minha intenção, mas eu acho que se tornava um pouco cansativo, talvez, estar constantemente a ouvir o sotaque açoriano, porque é um sotaque muito marcado e para além de haver muita gente que possa não perceber, eu acho que as pessoas estão mais habituadas a um sotaque mais neutro, o sotaque de Lisboa. Eu sei que vou ser bastante criticado por estar a dizer isto, e não me levem a mal, por favor, não é de toda a minha intenção, mas eu acho que devido à maior parte das pessoas consomem o sotaque de Lisboa. Eu acho que acaba por ser um sotaque um pouco mais neutro e que é mais facilmente consumido do que um sotaque mais marcado como o açoriano. Além de que, obviamente, os atores tinham que ser todos treinados, porque a maioria dos atores não são açorianos, embora conte com algumas participações açorianas, os atores tinham que ser todos treinados para conseguir falar o sotaque açoriano, e acho que seria um pouco mais difícil. Resumindo, a série é fantástica, é um orgulho nacional, na minha opinião, e eu acho que alguns milhões concordam comigo, talvez não em tudo, mas pelo menos numa coisa concordamos todos, é que esta série é uma das melhores produções portuguesas feitas até hoje, e acho que é impulsionadora para que se produza mais e mais e mais desta forma ou de outra. O que importa é a criatividade, mas acho que aqui o importante é nós pegarmos nisto como exemplo para evoluirmos o nosso cinema português, para darmos asas à nossa imaginação, para evoluirmos a nossa arte, porque eu acho que isso é mesmo importante e é necessário. O mundo não vive apenas de ciência, o mundo vive também de arte. É a arte que traz a esperança às pessoas, é a arte que é capaz de as tirar de uma depressão, que é capaz de alegrar os seus dias mais tristes, os seus dias mais negros. Para mim isso é arte. E a arte é criar, a arte é adaptar, e acho que nós não devemos levar tudo à letra e devemos saber apreciar e interpretar. Acima de tudo, saber interpretar aquilo que os nossos olhos veem.